Se você trabalha com P&D e ainda não aplica análise sensorial, você está perdendo a oportunidade de desenvolver melhores produtos e, consequentemente, se destacar e ser reconhecido na sua profissão. Eu sou a Tati Ribeiro, do Sensor Lab, e te mostro como aplicar análise sensorial na prática. E no vídeo de hoje, o assunto é análise sensorial no desenvolvimento de produtos. Eu quero começar falando por que não usar análise sensorial no desenvolvimento de produtos é perder uma oportunidade. A análise sensorial, ela é a única ferramenta que é capaz de conectar as indústrias com os consumidores para entender o que elas pensam sobre os produtos. E esse é o tipo de informação que ninguém sabe ou ninguém tem como prever. Ninguém consegue adivinhar o que o consumidor gosta ou o que o consumidor espera de um produto. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Nem seu gestor, nem o CEO, nem o dono da empresa, nem aquele cara que tem 20 anos de empresa que todo mundo vai fazer as perguntas para ele. Ninguém tem como saber essa resposta. Se alguém falar que tem essa resposta, pode apostar que tá chutando, viu? Então a análise sensorial, ela é uma forma de conseguir as respostas que ninguém tem. E essas respostas, elas te trazem dois pontos principais, assim, dois benefícios principais, que são evitar problemas. Por exemplo, quando você está fazendo uma reformulação, para saber se alguém vai perceber essa diferença ou no controle de qualidade, para saber se aquele produto tem as características ideais para ser liberado ou não, e te ajuda a chegar em um produto de sucesso. Quando você está desenvolvendo um novo produto, será que as pessoas vão gostar dele ou não? Então, por isso, não usar análise sensorial em pesquisa e desenvolvimento é perder a oportunidade de desenvolver melhores produtos e de entregar melhores produtos para o consumidor, de ter consumidores satisfeitos. E muitas indústrias já usam a análise sensorial. Quais indústrias que podem aplicar esse tipo de ciência, né? Atualmente, as maiores indústrias do Brasil e do mundo usam a análise sensorial como ferramenta em pesquisa e desenvolvimento, e muitas têm, inclusive, profissionais dedicados, equipes inteiras dedicadas à aplicação dessa ciência. Eu mesma construí minha carreira em análise sensorial e trabalhei em indústrias que tinham equipes dedicadas. Trabalhei em uma agência de testes sensoriais especializada em prestação de serviço e análise sensorial. Trabalhei em uma indústria B2C, né, que é uma indústria que produz diretamente para os consumidores, e tinha um time inteiro de umas 8, 10 pessoas dedicadas à análise sensorial. Trabalhei em uma indústria de ingredientes, onde eu era responsável por sensorial na América do Sul para a P&D, que tinha um time global de sensorial também, então no mundo todo pessoas dedicadas a esse assunto, e várias outras empresas também têm esses times dedicados. Então isso mostra o tamanho da importância que a análise sensorial tem. A análise sensorial é estratégica para muitas indústrias e ela pode ser um diferencial aí para entregar melhores produtos, tanto para o consumidor final, quando a gente está falando de uma indústria B2C, como entregar produtos para os clientes, né? Falando aí de uma indústria B2C, uma indústria que vende para outras indústrias, ela pode ser um diferencial para você mostrar para o seu cliente que o seu produto é melhor do que os concorrentes. Então ela é super estratégica, tendo times dedicados em grande parte das maiores indústrias aí, tanto do Brasil como do mundo, e ela tem ainda muito espaço para crescer. Não é toda indústria que tem estrutura, que tem tamanho, né, para ter um profissional dedicado à análise sensorial, mas nem por isso elas deixam de aplicar. Eu tenho contato com muitas pessoas, muitos profissionais de pesquisa e desenvolvimento, inclusive alunos do análise sensorial na prática, que tem ali a função de desenvolvimento de produtos ou de controle de qualidade, e eles inserem a análise sensorial nesse contexto como uma ferramenta para entregar um melhor resultado, para desenvolver um trabalho melhor. E essa ferramenta tem sido muito bem aceita pelos gestores e pelas indústrias. Então, mesmo nas indústrias onde não tem uma equipe dedicada, a análise sensorial pode entrar e pode entregar todos os seus benefícios a partir do momento que tem ali um profissional empenhado em
aplicar essa ciência no desenvolvimento de produtos. E ela serve para alimentos, serve para bebida, serve para cosméticos, produtos para casa, higiene pessoal, bens de consumo em geral. Tudo que a gente percebe com os nossos sentidos, a gente consegue aplicar análise sensorial. Então, em qualquer uma dessas indústrias, a gente consegue se beneficiar da aplicação dessas metodologias. Mas quais benefícios são esses, afinal de contas, né? Um primeiro ponto importantíssimo e mega estratégico para as indústrias é respostas e direcionamento. A análise sensorial ajuda a tomar decisões, né? E decisões concretas, tá? A análise sensorial não é subjetiva se ela é aplicada corretamente. Muita gente pensa que é subjetiva, né? Mas ela não é. Ela é uma ciência, ela é baseada em números, baseada em dados, e quando você vai realmente estudar análise sensorial, você entende que ela não tem nada de subjetivo ali. Os dados que saem dali são muito concretos para a tomada de decisão. E essa decisão que vem da análise sensorial, ela não é no feeling, né? Não vai depender de esperar o gestor, o dono da empresa para tomar uma decisão, ou de botar 20 pessoas em volta da mesa, cada uma achando uma coisa para conseguir tirar uma decisão daquilo. A análise sensorial, ela vai te dar dados para você tomar a melhor decisão para o negócio. Então, sempre com base em ciência, com base em dados, aplicando corretamente as metodologias. E você, profissional, né? O que você ganha com isso? Tá bom, vou colocar mais um passo aí no meu processo de desenvolvimento de produto. Além de desenvolver todos os produtos todas as opções que eu preciso desenvolver, ainda vou ter que fazer teste sensorial. Sim, é uma etapa que você acrescenta, mas ela não necessariamente te dá mais trabalho. Sabe por quê? Porque com a análise sensorial, o seu trabalho é direcionado. Você já teve que fazer 1 milhão de opções, porque você leva o produto para reunião e aí um quer de um jeito, outro quer de outro quer testar 3 possibilidades, o outro 5, e aí você acaba fazendo, sei lá, centenas de opções de protótipo. Com a análise sensorial, isso não acontece. Isso acontece no achismo. Na análise sensorial, isso não acontece, porque na análise sensorial a gente tem a resposta do consumidor. Então não adianta fulano, ciclano vir falar, eu prefiro assim, eu acho que vai ser melhor desse jeito. Você vai mostrar para ele, olha, não, o consumidor não quer desse jeito, não é o que ele espera do produto. Ele quer ir por esse caminho e é o caminho que eu desenvolvi esse protótipo que está aqui para vocês. Então, não dá margem para toda essa discussão, para te gerar um monte de retrabalho, né? Porque cada um realmente vai achar uma coisa diferente. E nem sempre essas pessoas que participam das reuniões são o público-alvo do produto. Às vezes, as pessoas que estão ali nem são consumidoras habituais daquele produto e ficam colocando ali opiniões com base simplesmente em achismo. Então, a análise sensorial, ela tem o potencial de te fazer trabalhar mais direcionado e te fazer economizar tempo. E mais do que isso, né, ser reconhecido pelo seu bom trabalho, porque pensa, qual que é a chance de um produto desenvolvido no achismo chegar no mercado e receber reclamação de consumidor? E se o produto foi testado antes com consumidores? Quando ele chega no mercado, ele já foi validado. Então, a possibilidade dele receber reclamações é muito menor, né? O produto acaba agradando muito mais e, consequentemente, quem desenvolveu esse produto acaba sendo reconhecido pelo seu bom trabalho, né? Então, a análise sensorial, ela traz, sim, benefícios para a empresa, ela é muito estratégica para a empresa, mas ela traz benefícios também pro profissional, com esse potencial de trabalhar mais direcionado, de economizar tempo e de ser dono mesmo do seu produto, né? Eu sei o que é melhor para o meu produto. Eu sei não porque é um feeling meu, eu sei porque eu consigo essas respostas de quem realmente importa, do consumidor, de quem vai consumir, de quem vai comprar esse produto lá na frente. Então, isso que é o mais importante da análise sensorial.
Mas para que de fato ela pode ser usada em pesquisa e desenvolvimento, né? Como que ela se conecta com as funções de pesquisa e desenvolvimento? Na prática, para que eu vou usar? Citando alguns exemplos de projetos aqui. Projetos de redução de custo, por exemplo, né? Você tem ali que fazer uma mudança na formulação para reduzir o custo, né? Ter saving ali no fim do mês, no fim do ano, conseguir as metas, atingir as metas. Esses projetos de redução de custo, eles são muito críticos. Por quê? Eles estão na meta de todo mundo, só que eles são muito desafiadores. E se o consumidor perceber essa mudança que foi feita na formulação, isso pode acabar com a imagem da marca, né? Hoje o consumidor tem voz, ele vai para a internet reclamar do seu produto, que o produto era assim, agora ele mudou e agora ele não gosta mais. E vem um monte de gente achando a mesma coisa, comentando embaixo, e aquilo vira uma bola de neve e acaba manchando a imagem da marca e da empresa. Então, em projeto de redução de custo, existem metodologias da análise sensorial específicas para você conseguir entender se o seu produto original e o seu produto reformulado têm diferenças perceptíveis ou não, e se as pessoas vão perceber essas diferenças quando esse produto for para o mercado. Um outro exemplo, mais ou menos nessa linha, troca de fornecedor. Você pode usar metodologias sensoriais na homologação de novos fornecedores. Você pode usar para entender se, trocando o fornecedor de determinada matéria-prima do seu produto, o produto final é alterado, se tem alguma diferença perceptível ali no seu produto final. Você pode usar análise sensorial para projetos de reformulação em geral, né? Então, redução de açúcar, de sódio, de gordura, retirada de produtos de origem animal, retirada de produtos de ingredientes para deixar ali uma fórmula mais sustentável. Tudo isso você pode aplicar análise sensorial para entender se essas mudanças, essas reformulações causam diferenças perceptíveis no produto final ou não. Mas a análise sensorial não é só isso, ela tem várias metodologias, cada uma para um tipo de projeto, um objetivo diferente. Por meio dela você consegue também conhecer o mercado, você consegue saber quais são as características dos produtos dos seus concorrentes, você consegue analisar produtos, por exemplo, que venham do exterior para ter inspirações aí do que é tendência para desenvolver seus produtos, para conhecer, né, os produtos do mercado em geral. Você consegue saber por que os consumidores gostam mais de um produto ou de outro, fazendo alguns testes ali com os próprios consumidores. Você consegue também, logo ali nos estágios iniciais ainda, quando o produto ainda é só uma ideia, você consegue ter insights para desenvolver seus produtos, para entender as percepções desses consumidores. Então, a análise sensorial, ela não é uma metodologia só, ela é uma ciência e ela tem várias metodologias, cada uma mais adequada para um objetivo e para um projeto diferente, né? E se você quiser conhecer todas, a gente fala de todas elas por aqui no Sensor Lab. Então, se inscreve no canal, segue o Sensor Lab nas redes sociais para aprender quando e como usar cada uma delas e ser um profissional de destaque e ser referência em pesquisa e desenvolvimento. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!